Oi, gente, e aí? Eu sou a Ana Laura. Estava morando na Rússia durante 5 anos e hoje eu estou me mudando da Rússia. Estou indo para Polônia e essa não está sendo uma viagem muito simples. Então, nesse vlog, eu quero mostrar para vocês como está sendo a minha viagem para Polônia. Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo, já vai deixando seu like e bora lá! Primeiramente, né, vamos mostrar quem está comigo, o Anton. Boa noite. E, bem, estamos em Kaliningrado, já não estou em Kursk, eu já saí de Kursk ontem, às 9h45 da noite, cheguei em Moscou às 6 horas da manhã, peguei um voo para Kaliningrado, cheguei aqui em Kaliningrado e estou esperando da hora do ônibus que vai levar a gente para Gdansk, na Polônia, então a gente vai cruzar a fronteira de ônibus. Lembrando que temos 5 malas de tamanho médio, então assim, tá difícil. E meu dinheiro já acabou. Então, assim, vai ser complicado, porque ainda chegando em Gdansk, a gente vai dormir lá, num apartamento, e depois, no dia seguinte, a gente ainda vai pegar 8 horas de trem até Katowice, que é a cidade onde a gente vai morar. Антон, сколько время поезд с Гданьска до Катовицы? 20, нет, я не знаю, ну от 5 до 8 часов. Então, a gente vai ficar nesse trem de 5 a 8 horas. Como nos bateu uma fome, compramos aqui um McDonald's. Nossa, gente, o meu tá muito grande. Eu não esperava que ia ser tão grande assim. Temos 2 horas até o horário do nosso ônibus. Então, vamos comer e vamos tentar passear um pouquinho. Aqui é a estação de ônibus. A gente vai em algum desses ônibus aqui. Então, gente, no final das contas a gente não conseguiu passear. Então, o máximo que eu vou conseguir mostrar pra vocês vai ser a estação de trem aqui de Kaliningrado. E ela é bem bonita. Uma coisa que eu percebi bastante é que tem muitas lojas com santinhos, coisas religiosas. Até vou mostrar pra vocês que em alguns lugares aqui na Rússia, geralmente aeroporto, estação de trem, tem como se fosse uma mini igreja para você rezar, para você fazer ali o seu, né? Então tem nos aeroportos até mesquitas e sinagogas. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se eu vou entrar, não sei se é muito legal entrar filmando, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui, ó, é uma igreja ortodoxa, ali dentro. Dá pra colocar vela. Então aí a gente tá lá na parte de baixo, né, o piso 1, aí a gente tem que subir pra plataforma, porque o Antônio disse que é bem bonita essa plataforma, que ele trabalhou nos trens aqui durante 2019 e 2021. Não falou pra mim que seria uma estação de trem muito linda, eu imaginava outra coisa. Porque pra mim é muito parecido com o que a gente tem no Brasil, né? Mas realmente não é algo comum aqui na Rússia, realmente não é uma estação de trem comum. Ela é diferente, ela tem um estilo mais europeu e antes todo o teto ele era de vidro. Chegamos aqui na fronteira da Rússia. Depois que a gente passou pela migração da Rússia, a gente já entrou aqui no ônibus e em menos de 3 minutos a gente já tá na imigração polonesa. Aí primeiro eles vêm passando, checando o nosso passaporte, depois a gente sai com todas as malas e passa pela imigração normal, que verifica as malas e coloca a carinha no passaporte. Então essa aqui é a fronteira da Polônia. Esse aqui é o nosso ônibus e não tem banheiro. Mas fazer o que, né? Não é tanto tempo que a gente vai ficar nele. Bom, gente, até esse momento a minha viagem estava indo muito bem. A gente entrou no ônibus para ir para Polônia. Chegamos na fronteira com a Rússia em 1 hora. Passei pela fronteira russa sem nenhum problema. Mas quando a gente chegou na fronteira da Polônia, aí que a coisa complicou. Como brasileira, eu tenho direito a entrar na União Europeia e ficar 90 dias como turista.
Mas esse tipo de visto só pode ser dado quando a gente entra pela União Europeia de avião. Entrando pela Polônia de carro, de ônibus, eles só poderiam me dar o visto de trânsito, ou seja, eu teria que ter uma passagem comprada para algum outro país naquele mesmo dia, então eu não poderia ficar na Polônia se eu pegasse esse visto. Por isso eles não me deixaram entrar. O que fez com que me colocassem em um ônibus diferente do ônibus do Anton, que tinha todos os documentos para entrar na Polônia. O Anton seguiu para a Polônia e eu segui de volta para a Rússia. E quando eu cheguei na fronteira russa, aí foi complicado, porque eu tive que explicar o porquê que me rejeitaram na Polônia. Então eu fui entrevistada por agentes da FSB. E assim, eles foram super gentis comigo, mesmo porque eu não estava cometendo nenhum crime. Eu estava voltando para a Rússia dentro do meu visto de estudante. Só que o meu visto de estudante ia vencer no dia seguinte, dia 31. Então, eles só me perguntaram por que eu fui rejeitada na Polônia e como que eu planejava sair da Rússia. Então, eles me falaram que era melhor eu sair de avião. Então, nesse momento, eu acho que eu desabei completamente, porque sair de avião é extremamente caro. Por isso mesmo que a gente tinha escolhido sair de ônibus da Rússia. Então, naquele momento, eu tinha 24 horas, vamos dizer assim, para comprar passagem e sair da Rússia, sem imaginar de onde que eu ia tirar dinheiro para isso. E assim, imaginem uma pessoa nessa situação, depois de ainda ser entrevistada pela FSB, embora eles foram super gentis comigo, mas assim, quando eles falaram para eu entrar na sala, isso vai pra tortura. Eles falaram brincando, obviamente, mas a gente fica nervoso, por mais que eles não tivessem, nossa, feito muitas perguntas pra mim, mas isso deixa a gente nervoso. Eu demorei bastante pra chegar em Kaliningrado de novo, porque tinha muitos ucranianos que estavam entrando na Rússia, então a gente teve que esperar e verificarem todos os documentos deles. Então, assim, nesse momento eu tava completamente fora de mim, eu tava muito nervosa, eu chorei muito. Eu tava sem comer, sem beber água há horas, eu tava sem bateria no telefone, então assim, foi um caos. Quando eu cheguei em Kaliningrado, com os últimos 2% que eu tinha de bateria, eu consegui chamar um táxi pra me levar pro hostel que eu tinha acabado de reservar. Quando eu cheguei nesse hostel, tava tudo fechado, aí eu liguei pra eles e falei, então, eu reservei com vocês e tal. Eles falaram, você não pode entrar porque o nosso check-in é até às 7 da noite, e eram 10 da noite naquela hora. Então eu fiquei sem lugar pra ir. Mas, como sou brasileira e tenho muita sorte, eu peguei uma taxista mulher. E ela foi muito gentil comigo e deixou eu dormir na casa dela. Então ela me ofereceu, me levou pra casa dela. No dia seguinte ela fez café da manhã pra mim com blindt. Então assim, foi um amor de pessoa. Me deixou no aeroporto no dia seguinte. Então assim, eu tive muita sorte de encontrar uma pessoa que pudesse me dar um lugar pra dormir, porque senão eu ia ficar na rua com 2 malas gigantescas. Mas se engana quem acha que quando eu cheguei no apartamento dela, eu fui direto dormir. Não, eu fui direto tentar me acalmar, tomar uma água e ir atrás de comprar os bilhetes de avião para sair da Rússia e para ir para Polônia. A minha sorte é que o meu noivo tem um cartão de crédito que ele nunca usou, então a gente usou o cartão de crédito pela primeira vez nessa situação. Então eu consegui comprar as passagens. Então eu teria que ir pegar vários aviões para sair da Rússia e chegar na Polônia. O primeiro seria de Kaliningrado até Moscou, depois de Moscou até Yerevan, na Armênia, onde eu fiquei mais ou menos 18 horas esperando no aeroporto, e depois eu peguei um voo de Yerevan até Viena, na Áustria, e da Áustria eu peguei um ônibus até Katowice, na Polônia, que é a cidade onde eu vou morar. Então assim, no dia seguinte, quando eu acordei de manhã, eu fui tomar café com a Dasha, essa taxista que me ofereceu pra ficar na casa dela. Ela fez bliné pra mim, então assim, ela foi realmente um amor comigo. E eu não tava conseguindo nem comer, gente, porque eu tava há tanto tempo sem comer, porque eu fui dormir sem comer. Então eu fiquei mais de 24 horas sem comer, eu acho. E tava até difícil, sabe? Doía meio que a garganta pra comer. E também é interessante que ela tinha um gato daqueles que não tem pelo, e ele era a coisa mais fofa desse mundo. Ele chamava Persik, que é pêssego em russo. E assim, depois que eu peguei o avião pra Armênia, eu cheguei na imigração e foi tudo muito rápido. Eles só perguntaram de qual país que eu tava vindo. E pronto, me carimbaram sem nenhum problema, não me perguntaram basicamente nada, só isso. Aí eu fiquei 18 horas no aeroporto e assim, foi um inferno. Sinceramente, porque o aeroporto era desse tamanho, então não dava nem pra passar o tempo andando. Era impossível de dormir porque era uma cadeira de metal,
Então foi bem complicado, sem contar por causa do meu estresse, que eu fiquei meio traumatizada de não passar na fronteira com a Polônia por ônibus. Eu tava com medo de não me deixarem passar na Áustria também. Então eu tava muito estressada, eu tava com o estômago revirado totalmente, eu tava com aquela sensação de que tinha uma centrifugadora dentro da minha barriga, sabe? Ficar girando assim. Então eu passei mal, então eu comi muito pouco, o que foi bom porque eu economizei. Porque eu não tinha muito dinheiro pra gastar com comida no aeroporto, que vocês devem imaginar que é bem caro. E assim, o aeroporto de Yerevan era extremamente caro, ele era mais caro do que o aeroporto de Moscou. Eu fiquei indignada com isso. Porque no aeroporto de Moscou tem, assim, uma infinidade de opções pra você comer. Tem um lugar pra carregar o celular em todo lugar. Tem bebedouro com água grátis. Então é muito boa a infraestrutura do aeroporto de Moscou. Dos aeroportos, né? Porque eu fiquei em um só, mas eu já fui mais de um aeroporto de Moscou. Agora, nesse aeroporto de Yerevan, nossa, não tinha lugar pra carregar. Não tinha que comprar água. Assim... Foi um caos. E pra vocês terem ideia de nervoso que eu fiquei, eu comecei a ter diarreia também. Então assim, nossa, foi uma tragédia. Eu cheia de mala, com diarreia, tendo que ir no banheiro a cada 5 minutos. Foi complicado, meu organismo sentiu muito esse estresse. Aí então eu decidi guardar minhas malas no aeroporto, não era muito caro essa parte. Aí eu resolvi sair um pouco do aeroporto, que fica fora da cidade, mas só pra ver, tomar um sol, sair um pouco do ar-condicionado do aeroporto. E assim, tava muito sol, tava fazendo uns 30 e poucos graus. E eu, sinceramente, de longe, não achei uma cidade bonita. Então, assim, a capital da Armênia não é um ponto turístico. São outras cidades menores que têm arquitetura mais antiga, que são pontos turísticos na Armênia. Mas, assim, de longe a cidade parecia não muito bonita. Era um horizonte meio bege, sabe? Então, o céu não estava muito azul e o horizonte, as casas, assim, tudo bege. Era meio estranho. Eu não gostei muito, não. Embora eu sempre quis ir pra Armênia. Mas eu não achei muito convidativo aquele horizonte, sinceramente. Ou eu estava tão cansada que nada estava me agradando. Então, mesmo que meu nariz já estava super seco de tanto ficar em ar-condicionado, tanto do avião como dos aeroportos, eu resolvi voltar pro aeroporto mesmo e fiquei esperando lá e foi interminável. Meu voo ainda atrasou 2 horas, então eu tive que ficar mais 2 horas, completando 18 horas dentro do aeroporto na Armênia. E finalmente embarquei para a Áustria. Chegando na Áustria, eu passei pela imigração. Foi bem de boa, embora o policial perguntou bastante coisa pra mim. Foi até engraçado que eu tava tão com sono, gente, que quando ela perguntou quanto dinheiro eu tinha, eu queria falar que eu tinha 500 euros na mão. Só que em vez de eu falar 500 euros, eu falei 5 mil em inglês. Então aí ela já carimbou na hora e eu saí. Aí depois que eu tava lembrando do que eu falei pra contar pra minha mãe e pro Anton, que eu lembrei assim, falei, gente, eu falei pra ela que eu tinha 5 mil euros na mão. Não tenho esse dinheiro, gostaria muito de ter esse dinheiro, mas não tenho. E aí ela carimbou, falei, nossa, eu menti pra imigração sem querer, cara. Não era a minha intenção. Eu realmente tava tão dormindo que eu confundi a palavra 100 com 1000. E aí eu falei, 1000. Então mas assim, quando eu cheguei no aeroporto em Viena, eram 4 da manhã. Então eu tentei dormir, mas foi bem complicado. Eu dormi, eu acho que umas 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Já acordei, já peguei um táxi e fui direto para a estação de ônibus. Então esse era um ônibus de Viena, na Áustria, que passava por 3 cidades da República Tcheca e chegava até a cidade de Katowice, na Polônia, que é a cidade onde eu estou e que eu vou morar durante um tempo. Então eu peguei esse ônibus às 8 da manhã e cheguei aqui em Katowice 1h20 da tarde. Então eu fiquei umas 5 horas e pouquinho. Foi super de boa, não passei por nenhuma imigração, porque, né, a União Europeia não tem controle de passaporte nas fronteiras. E foi maravilhoso. Eu nem acreditei que tava indo. Eu não consegui dormir porque eu tava querendo chegar o mais rápido possível, tava ansiosa. Mas foi uma ansiedade mais positiva, então já não tava com o estômago ruim, já tava de boa. Tinha banheiro no ônibus, então tava tudo de boa. Cheguei, fui recepcionada pelo meu noivo, pelo pai e pela irmã dele, que já estão morando aqui. E no momento, a gente tá morando com o pai dele e com a irmã dele. A irmã dele passou numa escola de artes aqui dessa cidade, em Katowice. O pai dele já está trabalhando numa empresa aqui nessa cidade. E hoje mesmo o Anton foi para um teste no emprego
que talvez vão pegar ele se ele trabalhar bem. E então por isso que eu estou sozinha em casa e estou gravando o final do vlog, que não deu certo porque eu tava tão estressada que sinceramente eu esqueci de gravar. E eu acho que mesmo se eu tivesse lembrado, eu não tava em condições de gravar a minha cara, eu tava com uma olheira desse tamanho. Então assim, eu não tinha energia pra isso, mas eu resolvi contar tudo pra vocês. Primeiro porque eu acho que é uma experiência que vale a pena compartilhar, para que vocês saibam que se você quiser vir pra Polônia, não venha de ônibus, venha de avião. Depois que você já tiver seu carimbinho aqui, tiver entrado na União Europeia, de avião você pode andar de ônibus, de trem, como você quiser. Mas entra e tenha o carimbo por avião. É a melhor coisa que você faz. E sem contar que eu queria contar isso pra vocês, porque vocês fazem parte da minha vida também. Então eu gosto de compartilhar tudo que tá acontecendo com a minha vida aqui no canal pra vocês, lá no Instagram também. Então agora que eu não preciso mais de VPN pra entrar no Instagram, eu vou voltar a postar mais. E talvez eu volte pro TikTok, embora eu só postei coisas no TikTok em russo, na época que eu tinha um canal em russo. Mas eu vou começar a postar em português também. Mas isso é um tema para outro vídeo, eu não vou ficar enrolando vocês com isso. Esse foi um vídeo mais pra contar como que foi essa minha mudança. Mais pra frente eu vou contar pra vocês como tá sendo minha vida aqui na Polônia. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários que eu vou fazer vídeo respondendo vocês. E se você gostou desse vídeo, se você achou essa viagem traumática, mas ao mesmo tempo uma experiência, né, que inesquecível, vamos dizer assim, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e é isso. Mua! Pacá, pacá!